Olá, amigos! Estamos entrando no ar com a coluna Conversa Tributária, nesta segunda-feira, às 18h45. Eu já aviso para vocês que essa é uma coluna gravada. Então, os comentários que vocês vão colocar aqui, eu vou responder depois, aqui no Facebook, nos comentários da nossa coluna, logo assim que essa coluna seja veiculada. Tá bom? Hoje eu quero falar para vocês de uma coisa bastante significativa para mim. Tá? Eu trabalho, como vocês sabem, com tecnologia, eu sou um analista de sistemas, me especializei na área tributária, na área contábil, patrimonial. Então, boa parte do conhecimento que eu tenho em tecnologia, não é muito, mas é o que eu tenho, e eu coloquei a serviço da área contábil, tributária e patrimonial do ambiente corporativo das empresas. E o que eu estou percebendo hoje em dia é que nós estamos tendo uma certa desconexão entre algumas situações. E eu queria conversar com vocês porque eu estou achando um tanto, eu estou tentando buscar ajuda, tentando entender o papel do gerente tributário, do gerente contábil das companhias em relação a este novo ambiente que a gente está vivendo hoje em relação às nossas ao uso da tecnologia. Para mim está um tanto quanto obscuro algumas coisas. Eu vou colocar para vocês aqui o meu dilema e vocês me ajudam a encontrar soluções. Pode ser? Hoje nós vamos fazer uma coluna, apesar de ser gravada, ela vai ser interativa, porque eu estou com um pouco de dificuldade de entender na minha inteligência mediana, e não é nenhum autoelogio, não estou fazendo isso para receber elogio, não, eu me considero uma pessoa realmente mediana, tenho uma capacidade de comunicação boa, né, tenho uma memória muito boa, mas eu estou com dificuldade de entender o que é que está se passando na cabeça do executivo médio das companhias e até às vezes alguns de alto nível. Olha só o que nós temos tido ultimamente. Nós temos assim um ambiente em transformação. Eu enxergo assim, tá? Então eu tenho assim uma linha meio tênue, porque as coisas vão e voltam. Então quando a gente tem aqui assim um ambiente comparado, por exemplo, se eu for comparar táxi com aplicativos, eu não quero citar nenhum aqui, mas poderia citar, né? Eu tenho aqui o táxi, que todo mundo conhece, e tem os aplicativos aqui. Tem pelo menos uns 3 ou 4 aplicativos que geram serviço de mobilidade urbana, né? Utilizando veículos, e esses sistemas funcionam. Funcionam por quê? Porque as pessoas aqui começaram a utilizar e as pessoas aqui começaram a deixar de utilizar. E na medida em que as pessoas daqui começaram a utilizar aqui e começaram a aumentar aqui por conta da segurança, por conta do bom serviço, cada vez vai aumentando mais, eu vou fazer assim pontilhado, né? O número de usuários, fazer uma cabecinha maior aqui, né? E aqui, em compensação, os usuários vão migrando, né? Então, eles vão deixando de usar esse sistema e passam a utilizar o outro. Por quê? Porque esse serviço é melhor, é um serviço mais moderno, mais barato, com uso intensivo de tecnologia. Então, ok, a gente passa a preferir este cara aqui. No âmbito dos exemplos, nós vamos ter inúmeros. Por exemplo, mesmo no transporte aqui, eu ainda tenho gente que prefere utilizar, por exemplo, táxi, para não pegar no pé dos táxis, ônibus, e que hoje estão usando bike. Seja a bike própria,
ou ainda a alugada. Alugada, né? Aquela lá que tem uma cor específica, aquela que na minha cidade tem um serviço de aluguel, patrocinado, não patrocinado, não importa, mas eu deixo de utilizar estes tipos de transportes convencionais, né? Porque eles já não me servem mais, seja por custo, seja por conveniência, tempo, seja por disponibilidade, ou seja, é uma relação de benefícios que eu não estou mais enxergando neste modelo e que eu passo a enxergar num outro modelo. Isso é tão verdade que algumas empresas como Airbnb passam a causar impactos no ramo hoteleiro, que antes enxergava como rival e concorrente o hotel. Aliás, o hotel enxerga o Airbnb como rival e concorrente, e a partir de um determinado momento eles começam a ter uma simbiose. Também acontece isso com o banco e a minha fintech. Olha, imagina uma companhia grande em que o gestor financeiro resolve sair de um banco tradicional, um banco estabelecido, e migra boa parte ou a totalidade dos investimentos para uma fintech. Esse cara que toma essa decisão é um cara corajoso, mas ele é tão corajoso que ele arrisca ganhar. Ele arrisca ganhar. E o que eu tenho percebido é que para pequenas coisas, e algumas até grandes, né, como o caso do banco, eu saio daqui de uma aplicação convencional financeira e vou para, ou não convencional, mas com uma instituição estabelecida, sólida, com tradição, e passo para um ambiente de uma fintech, algo novo, inovador, mas que tem uma proposta completamente diferente. E isto é que não está fechando muito bem na minha cabeça. Porque muitas vezes, na hora de comprar um sistema, na hora de propor uma ideia, na hora de fazer algum tipo de inovação, tradicional chazinho para lubrificar a garganta, o que muitos executivos andam fazendo? Andam seguindo sempre o mesmo trilho. E aí, meus amigos, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vou tirar o exemplo do táxi aqui. Não é? Então, assim, na hora de fazer um investimento, na hora de fazer uma aplicação financeira, eu posso usar o ambiente tradicional ou o inovador. Ou seja, muito provavelmente eu vou arriscar ganhar dinheiro aqui, que é uma promessa deste cara aqui. Opa, não está aparecendo aqui, agora nós vamos aparecer. Ganhar dinheiro aqui ou ganhar dinheiro aqui. Eu posso ganhar mais dinheiro aqui? Vamos imaginar que não vou ganhar mais dinheiro aqui, mas eu vou trabalhar menos aqui, eu vou ter menos esforço. Por que eu vou ter menos esforço? Porque quando eu ligo para o banco, eu tenho uma pessoa de contato, eu posso fazer as aplicações e posso fazer os resgates e posso de uma forma já estabelecida em que eu vou usar
Porque eu quero usar menos pessoas para fazer esse processo, menos tempo das pessoas, e ele, do outro lado dele, também quer fazer isso. Então, eu quero usar menos pessoas e ele também quer usar menos pessoas. Que é o que eu digo assim, a equação menos com menos. E a equação menos com menos dá mais. Né? Então, assim, imagina o seguinte, eu tenho uma empresa em que aqui está a empresa, o empreendimento, e aqui está o fornecedor de soluções. Soluções. E esse fornecedor de soluções é uma empresa ágil. É uma empresa inovadora. E é uma empresa séria. Mas é uma empresa jovem. Ou a solução dela é jovem. Veja um caso, por exemplo, como IBM, por exemplo, com o Watson. É uma empresa, a IBM é uma empresa super tradicional e inova com a oferta de algo completamente inovador. E assim, há outros casos de outras empresas que fazem algo inovador. Porque não basta dizer que é inovadora. Quem diz se é inovador ou não é o mercado. Não é, porque eu botei lá no logo da minha empresa dizendo que ela é digital, ou dizendo que ela é eletrônica, ou dizendo que ela é moderna, ou seja lá o que for. Não é isso que diz o que é moderno, o que não é. O que diz é se essa minha empresa percebe, se ela tem este olhar aqui, ao enxergar esse fornecedor, se ele é inovador. E mais do que isso, e aí é que vem o pulo do gato. Se aqui há pessoas compromissadas em correr riscos. Essas pessoas aqui, esses bonequinhos, eles estão compromissados em correr riscos de ganhar e de perder, porque só perde quem faz. E aí, o que acontece? Se eu tenho uma operação onde um fornecedor é ágil, é sério, é inovador, e ele fornece para a empresa A, que é uma empresa conservadora, e para a empresa B, que é uma empresa inovadora, onde esse fornecedor de solução ágil vai conseguir gerar mais valor agregado? Óbvio que vai ser na inovadora. Onde haverá mais condição para que... Porque imagina o seguinte, essa empresa é uma empresa ágil. A tomada de decisão é uma tomada de decisão ágil. Imagina na área tributária, onde às vezes a gente tem leis, atos legais, né? Leis não, mas atos legais, às vezes até leis, mas atos legais que são retroativos. Né? Lei não, porque ela acaba ferindo o princípio, né? Mas eu tenho um ato legal dizendo assim, olha, a partir da data 1º de janeiro, tá, mas está saindo, saiu no dia 5, no dia 6, dizendo que desde 1º de janeiro já é de uma outra forma. Então, essa empresa ágil vai conseguir ajudar este concorrente. Imagina que esses dois são concorrentes ainda por cima. Eles são concorrentes. A e B. Os dois fabricam sei lá o que, ou vendem, são dois varejos que atuam na mesma área. E os dois usam as mesmas soluções.
Este é ágil e inovador, e este é ágil e inovador, e este é uma conservadora. O que vai acontecer? A morosidade deste vai afetar esta relação. E pior, vai favorecer este aqui, que é muito mais ágil e que com a agilidade do seu fornecedor vai conseguir fazer um ambiente muito mais inovador, um ambiente muito mais produtivo, um ambiente onde ele vai se beneficiar do seu fornecedor ágil. E é essa dificuldade que eu tenho de entender por que muitos empresários, muitos gestores das companhias ainda estão com este pensamento conservador. Claro que tem que fazer análise de risco. Claro que tem que olhar o histórico da empresa, o histórico recente da empresa, porque normalmente são empresas novas. Mas mesmo aquelas que são de maior tempo, de maior jornada, o que elas estão oferecendo para o mercado? Porque este aqui, por exemplo, é capaz de colocar lá uma solução de venda na loja, um mobile ou um palm, e este fornecedor aqui, esse varejista aqui, vai usar a solução desse cara para fazer venda, para fazer eliminação de fila no caixa, para fazer reposição de estoque mais rápido, para fazer um melhor giro, enfim, para atender melhor o seu cliente. Enquanto que este vai ter um processo de tomada de decisão em 4, 5 níveis, que vai levar não sei quanto tempo, e o fornecedor aqui já, o fornecedor e o varejista aqui já. Por quê? Porque fincaram a bandeirinha primeiro. Quem finca a bandeirinha primeiro no bolo, fica com um pedaço maior do bolo, porque passa a ser a referência. Não é à toa que empresas como a Amazon cresçam exponencialmente no mercado. Por quê? Porque revolucionam a cadeia de valor do negócio. Então, assim, não dá para a gente pensar num ambiente em que a gente, nós como consumidores e tomada de decisão no ambiente corporativo, exijamos que o nosso fornecedor seja um cara ágil, que o nosso fornecedor seja uma empresa inovadora e, ao mesmo tempo, na hora em que ele vai me atender, eu não tenha o mesmo pique, não tenha o mesmo pensamento global de fazer de forma séria, testada, segura, mas de uma forma mais ágil. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que na maioria das vezes o risco que envolve esta relação faz com que muita gente se diga inovador e começa a vir para essa área conservadora, para a sua zona de conforto, para a sua zona de conforto mesmo, onde ele se sente mais seguro com informações e com mecanismos mentais que lhe deixam mais favoráveis. E isto é completamente oposto ao ambiente inovador. Então, assim, quando a gente fala, eu digo isso porque nós aqui na Decision, a gente também sofre isso, né, com soluções inovadoras. Nós temos uma solução que é inovadora, tem características, né, e tem funcionalidades que foram aprovadas, inclusive, em projeto de financiamento por conta de ser inovadora, né, de colocar tecnologia. E quando a gente coloca tecnologia no software, ele faz processo de robotização, faz videoaula, faz regras de validação cadastradas fora do produto, quando a gente cria gerador de relatórios, quando a gente coloca mais coisas na mão do usuário, muitas empresas não valorizam porque enxergam esse tipo de novidade como concorrente ao seu negócio no back-office.
né? Eu tenho um sonho que este vídeo aqui, essa coluna, pudesse ser assistida pelos grandes gestores das companhias, porque esses gestores, eu espero que esse vídeo ele viralize no LinkedIn, ó o meu sonho, né? Mas que ele viralize no LinkedIn, no Facebook, nas redes sociais, de forma que chegue essa informação para os grandes gestores das companhias, porque tem um bocado de gente que embaixo está trabalhando dessa forma conservadora, porque se algo der errado, não sabe o que vai dizer para o seu superior. Quando no fundo ele vai dizer, olha, eu arrisquei, eu fiz tal coisa, nós vamos ter que ter uma correção de curso no projeto A, no projeto B, mas nós estamos fazendo algo que não fazíamos no passado. E eu não sou a favor da inovação pela inovação. Eu não sou a favor da inovação pela inovação. Mas não também quero ter uma bola de ferro no meu pé, que o meu pensamento não proporcione que a minha empresa saia da área conservadora e se aproxime do ambiente inovador. Porque só os inovadores, no novo mercado, nesse mercado da economia mais líquida, onde na economia globalizada, nós vamos ter a possibilidade de crescimento e de aumentar o market share. Porque também tem o seguinte, novos entrantes estão entrando na economia, nos novos negócios, de uma forma muito avassaladora. Olha o que os táxis estão sofrendo com o transporte de mobilidade urbana via aplicativo. Vejam que os hotéis estão sofrendo, as imobiliárias, os hotéis estão sofrendo com o uso de aplicativos tipo Airbnb. Então, assim, havia um tempo em que a gente ia comprar passagem de avião numa agência. A gente ia, eu me lembro, em Porto Alegre, a gente ia no centro da cidade para ir comprar passagem da Varig, né? Depois, isso evoluiu, obviamente, né? Estou falando aí na década de 80, mas mesmo depois, ainda tu tinha essas empresas. Hoje tu encontra no shopping, alguma loja de alguma companhia aérea e algumas operadoras de turismo. Na grande maioria, o resto, todo mundo compra passagem via aplicativo ou via site. Não tem mais essa história de fazer reserva, emitir papel, fazer DOC, não sei o que, é cartão de crédito, porque o mundo mudou. O mundo mudou. Então, assim, não temos mais espaço para as pessoas que não querem mais correr riscos. O mundo corporativo virou um mundo de riscos. A questão é minimizar os riscos pelo uso da tecnologia, trazendo inovação, porque eu me diferencio do meu concorrente pela inovação. Antigamente a gente se diferenciava pela performance. A performance hoje em dia, ela praticamente empatou. Eu não tenho mais diferencial na performance. Então, a logística já está super apurada, né? Então, assim, o financeiro está super apurado. Então, o que acontece? Qual é o diferencial? É a inovação, a capacidade de inovar. Então, assim, eu vou fazer uma logística diferente, eu não vou fazer a mesma logística melhor. Eu vou fazer uma logística diferente, eu preciso reinventar um novo modo de me relacionar com o meu cliente. Isso é que faz com que eu tenha com o meu cliente, com o meu usuário, isso é o que faz com que este consumidor que consome de A e de B se fidelize pela experiência que ele vai ter positiva A e B. E isso vale para o consumidor final, pessoa física, vale para o consumidor de pessoa jurídica, de informações, de serviço de informação, de sistemas de transporte, de banco, de todas as áreas, de medicina. Todas as áreas estão afetadas pela era do conhecimento, pelo uso da grande massa de informação que nós temos hoje disponível.
Então, assim, na área contábil não é diferente, na área tributária não é diferente. Seja na área contábil tributária corporativa, da qual eu estou falando aqui, seja nas organizações contábeis, no ambiente das empresas de organização contábil, das empresas prestadoras de serviços contábeis. Por quê? Porque ela, ficando no ambiente conservador, ela vai sumir junto com este mercado. Qual é o mercado que surge novo para as empresas de serviços contábeis? Este mercado inovador. E ele não é diferente para o contador corporativo. Ele também não vai ter mais lugar se ele continuar fazendo as escolhas de forma conservadora. Porque se é uma empresa conservadora, com seus fornecedores conservadores que levam meses para solucionar situações, para colocar novas versões, para incorporar tecnologia, este está fadado a morrer. Né? Este está fadado a morrer. Imagina uma transportadora que contrata serviço de uma empresa que leva meses para fazer alguma coisa, para implementar, sair uma nova normativa lá para fazer a escrituração da transportadora, e isso leva meses para ser entregue para o cliente. Quanto tempo essa empresa aqui vai depender de gente para fazer tarefas manuais, para fazer seja lá o que for, de forma que possa resolver a situação imediata, porque eu preciso resolver a situação imediata. Enquanto que a empresa inovadora já entregou, já recebeu do seu fornecedor, porque também é ágil e contratou um fornecedor ágil, já recebeu informação, já recebeu solução muito mais rápida do que aquela lá, que vai ter um custo muito maior para ficar compliance. Entende? Eu estou falando isso porque eu conheço dessa área, mas podia ser da área de logística, né? Esse aqui já está fazendo geoprocessamento, já está fazendo, enfim, programação de rotas, otimização de embarque e desembarque, contando com uma série de coisas, e tem um parceiro desse tipo. E aquele lá não, aquele lá tem um parceiro, mas ele não usa, ele continua usando só o feijão com arroz daquele parceiro e continua perdendo o mercado porque esse aqui está comendo ele por uma perna. E aí quando vão fazer análise de resultado, mas como caímos mais um pouco no ranking? Como estamos menores, estamos encolhendo? Claro que vai encolher, porque se tu não fizer nada, tu está sempre seguindo os mesmos caminhos, achando que tu está fazendo a mesma coisa que teus concorrentes já estão mudando a sua plataforma, já estão mudando o seu pensamento e a sua plataforma de negócios. E eu continuo aqui batendo sempre na mesma tecla. Então, se eu toco sempre a mesma música no mesmo piano, não vou querer escutar uma música diferente, né? A música vai ser sempre a mesma. Enquanto que se eu mudar a música, se eu mudar o piano, se eu mudar a minha batida, a minha balada, o meu pensamento, o meu desejo, isto vai se modificar. E este é o momento da economia que nós estamos vivendo hoje. A economia ela está baseada muito mais hoje na satisfação do cliente com a experiência que ele tem do que com a segurança do método tradicional que vínhamos tendo na economia até um tempo atrás. Né? Então, fica aí a minha mensagem para vocês, para todos vocês que estão me assistindo e pensando o que eu vou dizer para o meu chefe, para o meu superior, para o meu diretor, ou para o meu presidente, se eu sou um diretor, para o meu presidente, se eu sou um CIO, o que eu vou chamar para conversar, para poder entender o que tem de novo no mercado, para poder saber onde um fornecedor mais ágil, mais rápido, vai fazer diferença na minha cadeia de valor, ou naquilo que eu ainda acho que é a minha cadeia de valor, porque pode ser que a minha cadeia de valor do setor já mudou e eu continuo achando que a minha cadeia de valor é ainda aquele de alguns anos atrás. Né? Então, vamos combinar, né? As grandes corporações nos ensinam isso, né? Empresas de logística que há um tempo atrás não estavam na nossa mão. Hoje a gente tem aplicativos de entrega que concorrem entre si para ir buscar para a gente uma pizza na esquina ou para trazer um caminhão de um outro lugar para onde a gente quer.
né? Então, eu posso contratar serviço de transporte de barco ou um serviço de transporte de um cheeseburger, né? Pelo mesmo aplicativo, né? Ou seja, eu tenho soluções as mais diversas dentro de um aplicativo. Isso porque uma empresa inovadora resolveu colocar isso na nossa mão, como pessoa física, né? Mas isso vale, como eu disse, para toda a cadeia de valor, né? Ou seja, nós queremos ser inovadores, usar os serviços inovadores como pessoa física. E na hora da nossa tomada de decisão como pessoa jurídica, a gente quer agir com a maior parcimônia, com a maior tradição, com o menor risco, achando que está correndo o menor risco possível na hora de contratar. Pode até ser, mas na hora de preservar, talvez seja mais um pedacinho do fim do negócio. Estou avançando cada vez mais rápido para o fim do negócio, porque eu não estou trazendo inovação para dentro do meu ambiente corporativo. Tá bom, meus amigos? Muita saúde, muita alegria na vida de vocês, que vocês tenham uma semana bárbara e que a gente pense um pouco diferente durante essa semana, na próxima, analisando o que tem de novo, o que é novo e o que é útil, porque tem coisa nova que é inútil, assim como tem coisa velha que é útil, mas sempre ponderando o que é mais hoje útil no ambiente corporativo de negócios, né? Então, eu acho que aí é que está o grande salto de qualidade de grandes empresas que hoje estão se revolucionando, ou empresas menores, né, como as startups, que estão trazendo inovações de várias ordens para dentro do ambiente corporativo. Não é à toa que grandes grupos econômicos estão de olho e criando laboratórios e criando novas formas de fazer negócio, né? Tentando achar e criar os seus unicórnios, né? Meus amigos, beijão para vocês e a gente se encontra na próxima segunda-feira às 18h45 aqui na Conversa Tributária. Um abração, beijo e até lá!